Olá a todos, eu sou Marconi Italo da Unesp de Botucatu e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Efeitos de diferentes recursos de enriquecimento ambiental na produtividade de frangos de corte. Bom, antes da gente pensar, sobre o porquê utilizar enriquecimento ambiental, o que são e para que servem seus impactos na produtividade, é interessante já a gente avaliar como está o cenário mundial de proteína animal, principalmente na avicultura. Bom, a gente sabe que o Brasil hoje ele é referência mundial e tem um papel muito importante na disponibilização de proteína animal, de carne de frango para o mundo inteiro. Hoje o Brasil ele é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo e o maior exportador. Todavia, quando a gente pensa nesse cenário, nessa importância global, a gente precisa também avaliar qual é a tendência e a demanda dos consumidores. E a gente observa que há uma tendência global por práticas mais sustentáveis no sistema produtivo, né? Quando a gente pensa na avicultura, a gente observa que essas demandas desses consumidores estão mais associadas ao bem-estar animal e à redução de uso de antimicrobianos. Então, os avicultores eles vão ter um grande desafio, né? Além de atender essas demandas dos consumidores, eles precisam também ser eficientes e competitivos, já que é um mercado que é a base de commodities, um mercado altamente competitivo, e garantir a produção animal para alimentar uma população estimada de quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Bom, e o que é o enriquecimento ambiental, então, a partir daí, né? O enriquecimento ambiental ele é uma alternativa que pesquisadores e indústrias estão buscando para melhorar o sistema produtivo, visando o bem-estar animal e a gente não perder nossa competitividade. Então, o enriquecimento ambiental é nada mais, nada menos que a adição de recursos no sistema confinado, visando aumentar a complexidade do meio e permitir que os animais expressem uma série de comportamentos considerados naturais para a sua espécie. Todavia, pensar nesses recursos de enriquecimento ambiental, introduzir, implementar no aviário, é necessário que a gente observe algumas características desses recursos. Entre elas, e que eu destaco, é o baixo custo de implementação, uma vez que a gente está no mercado altamente competitivo, então pensar em um recurso que seja extremamente caro não é interessante. Que eles sejam práticos, né? Então, a gente não e de fácil higienização, uma vez que a mão de obra é algo cada vez mais escasso, então a gente precisa que eles sejam práticos, né? Sejam retirados e colocados a cada lote sem muita dificuldade, de fácil higienização, né? Pensando que o Brasil hoje é referência mundial em sanidade avícola, então nós temos que pensar em recursos que não prejudiquem a questão sanitária no país e principalmente que não prejudique o desempenho animal, porque a gente precisa produzir carne, cada vez mais a demanda aumenta, né? Então a gente precisa pensar em algo que melhore o bem-estar animal e que não prejudique o desempenho dos animais. Pensando nisso, há uma série de recursos pesquisados no enriquecimento, e aqui eu destaco as plataformas, que são enriquecimentos bastante interessantes, uma vez que eles respeitam os desafios físicos que os animais têm, então já tem alguns estudos de preferência em que os animais preferem essas plataformas devido a esses desafios físicos que eles têm, os animais são mais pesados, então eles precisam de um ambiente tipo uma plataforma. E a plataforma estimula uma série de comportamentos bastante interessantes para o animal. Como, por exemplo, quando ele sobe e desce, quando da plataforma, quando eles pulam, em estar em um local mais alto para exercer o seu comportamento de vigilância contra predadores. Então, são comportamentos bastante interessantes que as plataformas fornecem. Outro tipo de enriquecimento são os projetores de luz, a laser. Esses que formam pontinhos simulando insetos. São interessantes porque eles são práticos. Vocês podem utilizar, por exemplo, timers para poder controlá-los. Então, não há uma necessidade de estar lá toda vez um colaborador indo lá e ligando aqueles projetores, porque isso pode ser controlado por timer. E um outro recurso, se bem manejado, pensando nas questões sanitárias, são os fardos de feno, porque eles também desencadeiam várias respostas comportamentais bastante interessantes para os animais ao longo de todo o período de vida. Então, pensando nisso, o objetivo desse estudo foi avaliar esses três tipos de enriquecimento sobre os efeitos na sua produtividade, uma vez que a gente precisa de recursos que sejam práticos, de fácil higienização e de baixo custo de implementação e que não prejudique o desempenho dos animais. Bom, os materiais e métodos desse estudo. Para esse estudo, nós utilizamos 2.400 pintos de corte machos com 1 dia de idade e formulamos uma ração à base de milho e farelo de soja, dividimos em 3 fases de criação. Inicial, de 1 a 21 dias, crescimento de 22 a 35 dias e final de 36 a 42 dias, adaptado das exigências descritas por Rostani e colaboradores em 2017.
Bom, utilizamos um aviário climatizado, né, em sistema parcialmente automatizado, com ventilação e pressão negativa. Né? Então, utilizamos comedores do tipo tubulares, por exemplo, para fazer a quantificação do consumo e sobra de ração. O estudo teve 4 tratamentos, foi um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos, 4 repetições, sendo 150 aves por repetição, e essa quantidade de aves se dá devido à necessidade de ter uma boa densidade para cada recurso de enriquecimento ambiental. E os tratamentos consistem em controle, que é um ambiente similar ao encontrado comercialmente, sem nenhum acesso a enriquecimento ambiental. O tratamento fase de feno, então, nós utilizamos esse tratamento, né, apenas fases de feno como recurso de enriquecimento ambiental. Utilizamos também um tratamento com plataformas, com degraus, e projetores de luz a laser simulando insetos. Bom, avaliamos parâmetros de produtividade, como consumo de ração. Então, a gente forneceu a ração em cada fase de criação e, ao final de cada fase de criação, pesamos as sobras e, a partir daí, conseguimos dizer com precisão o consumo de ração dos animais. Avaliamos o ganho de peso. Então, os animais eles foram pesados no alojamento, ao final da fase inicial, aos 21 dias, ao final da fase de crescimento, aos 35 dias, e ao final do período produtivo, do período experimental, aos 42 dias. A partir desses dados de ganho de peso e consumo de ração, calculamos a conversão alimentar. Bom, aos 42 dias, 5% de cada tratamento, das aves de cada tratamento foram tomadas aleatoriamente, submetidas a 9 horas de jejum, e no 43º dia foram abatidas com a metodologia similar utilizada comercialmente. E, a partir daí, podemos calcular o rendimento de carcaça e o rendimento de partes com base no peso da carcaça. Análise estatística, né? Então, após a realização do experimento, todos os dados foram analisados por análise de variâncias e comparados pelo teste Tuck ao nível de 5% de significância. Resultados de discussão. Bom, então, nessa tabela, nós temos o desempenho dos frangos de corte criados com diferentes recursos de enriquecimento ambiental aos 21 dias, final da fase inicial, aos 35 e aos 42. Bom, para efeito de entender a tabela, o tratamento descrito como C é o controle, o SB são as fases de feno, o LS são os projetores de luzes e o SP são as plataformas. Então, a gente observa aqui que, ao final de todas as fases de criação, não houve diferença em nenhuma característica, em nenhum parâmetro de desempenho dos animais, relacionado ao peso, ao consumo, o ganho de peso, a conversão alimentar, a mortalidade, os refugos e a viabilidade. Isso demonstra que utilizar qualquer tipo de enriquecimento ambiental, utilizar um desses 3 tipos de enriquecimento ambiental, ele não vai interferir no peso dos animais, né? Existem poucos estudos na literatura que abordam isso, então é uma necessidade desse estudo de avaliar esses impactos desses enriquecimentos ambientais na produtividade. Em poucos estudos que a gente achou, também não houve diferença nesses recursos, nesses parâmetros produtivos. Bom, o rendimento de carcaça e parte desses frangos criados com diferentes recursos de enriquecimento ambiental, nós observamos que houve uma diferença, né, no rendimento, na variável de asas, né, no rendimento de carcaça não houve, mas na produção de asas houve, onde o enriquecimento ambiental, a plataforma, eles apresentaram maior produção de asa, de rendimento de asa, em comparação com o tratamento controle, porém ele não se diferiu estatisticamente dos outros enriquecimentos, como os faros de feno e os projetores de luz. Isso pode se dar desde quando a gente pensa a variedade e a disponibilidade de comportamentos que as plataformas vão disponibilizar aos animais. Então, desde o primeiro dia de vida, os animais eles sobem e descem da plataforma e pulam da plataforma, e muitos desses comportamentos está ligado ao balançar frenético das asas. Então, esse músculo, quando a gente vê lá o músculo anterior latissimus dorsi, né, que é o músculo abdutor do humano da asa, esse músculo ele começa a ser exercitado mais, né? Então, ao longo desse período de vida dele. Então, isso pode ser resultado desse maior aumento de asas nesse tratamento com plataformas em comparação ao tratamento controle. E o que pode resultar também nos outros tratamentos, já que ele não diferiu, é porque os faros de feno, os projetores de luz e qualquer tipo de enriquecimento ambiental, eles aumentam a atividade exploratória do animal.
Bom, em contrapartida, quando a gente observa a produção de doce, a gente vê que o tratamento controle teve a maior produção de doce em comparação ao projetor de luz, que teve a menor produção de tratamento doce. Isso pode ser reflexo também da produção de ácidos, uma vez que houve maior rendimento de ácidos, o rendimento de doce ele diminui, né? Já que os animais, quando você observa os animais do tratamento controle, eles não estavam exercitando, eles não estavam exercendo atividade exploratória devido a essa falta de recursos de ser um ambiente pobre. Bom, como conclusões, o uso de fardos de feno, plataformas com degraus e projetores de luz a laser como recurso de enriquecimento ambiental não influencia nos parâmetros de desempenho e rendimento de carcaça de frango. Bom, quando os animais eles são criados com acesso a plataformas de degraus, ele apresenta um maior rendimento de asa quando comparado ao tratamento controle. Já os animais criados em fardos de feno, eles apresentaram menor rendimento de idoso quando comparados também com os animais do ambiente controle. Então, são respostas interessantes, eles não prejudicam o desempenho, isso é bastante interessante para a agricultura, e produz maior quantidade de asas e menor quantidade de doces, que são cortes comerciais mais caros. Bom, é isso, obrigado. Eu quero fazer um agradecimento à Associação Latino-Americana de Avicultura, quem financiou o projeto, e fico à disposição para questionamentos. Obrigado.